O ex-presidente dos Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, morreu no fim da noite de ontem nos Estados Unidos, já madrugada aqui no Brasil, aos 94 anos. Conhecido como Bush pai, ele foi o 41º presidente americano. O filho George W. Bush, que foi o 43º presidente americano, disse em um comunicado que o pai era um homem de caráter do mais alto nível e o melhor pai que um filho ou uma filha poderia pedir. Ainda segundo o comunicado, toda a família Bush diz estar profundamente grata pela vida e amor do 41º presidente dos Estados Unidos, pela compaixão daqueles que se preocuparam e oraram por ele e pelas condolências dos amigos. As informações sobre o funeral ainda não foram divulgadas. George Herbert Walker Bush dedicou a vida ao serviço público. Além da presidência, foi parlamentar, embaixador na ONU, emissário para a China, diretor da CIA e vice-presidente de Ronald Reagan, nos anos 80. Bush morreu quase 7 meses depois do enterro de sua mulher, Barbara Bush. O 41º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, nasceu na cidade de Milton, no estado de Massachusetts. Filho de um senador, ele entrou na Marinha contra a vontade do pai depois do ataque japonês a Pearl Harbor, durante a Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1944, o avião dele foi atingido durante uma missão no Pacífico e Bush nadou por horas para se salvar. Um ano depois, se casou com Bárbara e os dois tiveram 6 filhos. Fundou uma empresa de petróleo no Texas, para onde se mudou com a família. E foi lá que entrou no Partido Republicano. Em 1966, foi eleito deputado. George Herbert Walker Bush. E 23 anos depois, em 1989, chegou à presidência americana. Bush tomou posse num momento de grandes transformações no mundo. Era o fim da Guerra Fria e o início de uma nova ordem mundial. Da Casa Branca, testemunhou a queda do Muro de Berlim e a decadência da União Soviética. Deu apoio às reformas do Bloco Socialista e se aproximou do líder Mikhail Gorbachev. Bush deu seguimento à política de aproximação com a China. Foi criticado por ignorar o massacre da Praça da Paz Celestial, que chocou o mundo em 1989. Com o fim da União Soviética, os Estados Unidos se firmaram como a única superpotência mundial e decidiram expandir os ideais de capitalismo e democracia ocidentais. Foi essa uma das motivações por trás da Operação Tempestade no Deserto, que levou os Estados Unidos à Guerra do Golfo no início dos anos 90. O governo iraquiano, então liderado pelo ditador Saddam Hussein, invadiu e anexou o Kuwait, de olho nas grandes reservas de petróleo da pequena monarquia árabe. Com o aval do Conselho de Segurança da ONU, as tropas americanas lideraram uma coalizão de 34 países para defender o Kuwait. Foi o primeiro conflito transmitido ao vivo pela televisão. O país foi libertado, o Iraque sofreu um duro embargo econômico, mas Saddam se manteve no poder. Bush chegou a ter 90% de aprovação com a invasão do Iraque. Mas o problema era a economia interna. Ele não cumpriu a promessa de não aumentar impostos e não conseguiu se reeleger. Foi derrotado em 92 pelo democrata Bill Clinton. Em 2001, George W. Bush levou a família de volta à Casa Branca. E o pai decidiu se manter discreto. Mas foi a pedido do próprio filho que viajou à Ásia junto com um ex-adversário político, Bill Clinton, para visitar famílias afetadas pelo grande tsunami de 2004. Em 2011, recebeu do presidente Barack Obama a Medalha da Liberdade, a maior homenagem civil nos Estados Unidos. Ao completar 90 anos, já de cadeira de rodas, Bush saltou de paraquedas ao lado de veteranos para comemorar seu aniversário. Bush teve diversos problemas de saúde nos últimos anos e foi hospitalizado 2 vezes em 2017 com pneumonia. Ele participou do funeral da mulher, Barbara Bush, no dia 17 de abril, ao lado de parentes e outros ex-presidentes. O casamento de George e Barbara durou 73 anos e foi o mais duradouro da história da presidência americana.